Pergunta, rapaz. É isso. É isso? Queria saber de novela, né? Essa ligação que você fez entre os temas seus e o que te levou a... Eu ia pedir que você contasse esse começo junto com os temas que te motivaram a ser um escritor. E quais temas que você escreveu que tem ligação com essas coisas que você viveu? Tudo. Você pega qualquer escritor, você pega, por exemplo, Jorge Amado. Jorge Amado é Bahia. Os personagens dele são todos baianos, os cenários são baianos, a história é baiana, né? Guimarães Rosa, começar a citar mineiro aqui. Grande Mário Palmera, a história do Mário Palmera se passa aqui nos arredores daqui da farinha podre que eu vi aqui, o livro que eu ganhei. Está aqui, rapaz que me deu o livro. Por favor. É ele. Ou você quer fazer pergunta? Eu estou aqui para aprender. Como escritor, pretendo também continuar nessa carreira. Tem alguns livros, inclusive premiados, e estou aprendendo muito com você aqui. Está me faltando talvez a sorte. Mas você trabalha, a tua profissão de escritor, você lê muito. Demais. Pois é, eu leio demais. Eu já me desfiz de 3 bibliotecas para não ter que mudar de um estado para o outro. A última eu vendi, tive essa sorte. Eu tirei todos os que eram dedicados para mim, tinha dedicatória como o seu, e o resto eu vendi. Mano, só de coincidência, você também pensou no Banco do Brasil, então vai ter a mesma sorte. Pode ser, pode ser. Você formou? Formou não, você completou? Completei. Mas no Brasil, eu trabalhei no Banco. Eu não estou ouvindo nada que você está falando. Eu entrei no banco, eu era auxiliar de escrita, referência 050. Eu entrei no Banco do Brasil e você sabia da datilografia. Sim. Eu tirei 0 no concurso em datilografia. Mas matemática e Mas português. tive sorte de tirar 10 em contabilidade e português. Perfeito. Então deu para compensar. Perfeito. Agora, eu trabalhei no meu primeiro romance, eu trabalhava no Banco do Brasil. E tinha 20 anos, por aí, escrevi o primeiro romance. E eu morava numa república, um colega meu leu o romance. Mas eu achei o romance muito fraco e joguei ele no fogão. Naquele tempo tinha um fogão na república, para queimar. Aí o meu colega foi lá e recuperou o romance. E logo depois, quando ele saiu, eu tornei a jogar o romance no fogo, porque não me satisfazia. Hoje, sem querer aqui me jactar, eu tenho 17 livros publicados. Você é um escritor. Eu tenho 7 na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, e cada um com relevância de 5 estrelas. Então você não tem que aprender nada, não. Vamos conversar depois. Tem 2 publicados em Portugal, no Brasil e Portugal. Tem 2 de história de Uberaba, premiados. Um deve ser esse aqui que você me deu. Exatamente. Premiados na Academia Paulistana da História. Ou seja, a história de Uberaba repercutiu na capital de São Paulo. Que bom. Muito obrigado. Mas estou aprendendo muito com você. Eu achei uma audácia você escrever um romance com 20 anos. Sabe quantos anos eu tinha quando eu escrevi meu primeiro romance? Tinha 55 anos. Eu comecei com teatro, fui para a televisão, fui para o cinema, fui para a crônica. Quer dizer, eu fiz tudo ao contrário, sabe? Eu comecei com o mais difícil, o teatro.
Mas romance eu só publiquei em 55, há pouco tempo, há 20 anos. Pois é, mas o primeiro romance que eu escrevi realmente, eu já tinha mais de 50 anos. Porque o romance eu acho mais difícil. A gente precisa ter um... E teatro também, eu fiz essa peça agora, eu mandei para atores e atrizes de teatro, eu estava... Ô Marcelo, onde é que você vai, Marcelo? Vai ao banheiro, vai lá. Aqui, ó, ele já estava até com o microfone. Obrigado. Minha senhora, ele está atrás da senhora e já passa o telefone para a senhora. Telefone não, microfone. Mano, parabéns pela sua história, parabéns pelas suas palavras, sua ironia deliciosa, muito bacana. Tem uma coisa que me chama a atenção, uma frase que você disse, não a crítica específica ao brasileiro, às pessoas, mas ao Brasil. No Brasil, o brasileiro não lê e quando lê não entende. O que a gente tem que fazer para o brasileiro ler mais? Como que a gente pode trabalhar isso? Excelente pergunta. E eu achei que você ia falar outra coisa. O Mário Quintana, grande poeta gaúcho, ele tem uma frase que eu cito quando o assunto é esse, que o pior analfabeto é o que sabe ler e não lê. Isso significa, por pesquisa, que no Brasil tem 200 milhões de analfabetos. Tem 10 meia boca e 10 que leem. O Brasil não lê por 1000 motivos. O primeiro eu já citei aqui, que as crianças não têm mais biblioteca em casa. Eu estava lendo agora, e recomendo, saiu um diário do Carlos Drummond de Andrade, foi publicado agora pela primeira vez, e ele conta que quando ele tinha 11 anos, o pai dele deu para ele uma enciclopédia internacional de obras célebres, 24 volumes. Eu já fui e comprei para o meu neto de 11 anos, sabe? Ele adorou. Eu assinei para ele aquela coleção da Abril, era da Abril, não sei se ainda é, super interessante. Mas o mais grave de não ter leitor no Brasil começou em 67, quando uniram o vestibular, que é hoje o Enem. O vestibular resolveu que aqueles garotos de 16 anos, aquelas meninas, tinham que ler uns livros. E pior, tinham que fazer uma redação. Vou começar pela redação. A redação, eu sei disso, porque eu participei do negócio aí do governo. A redação, são 5 milhões de jovens por ano. Você vê de 67 para cá, se multiplica por 5 milhões, você vê quantos milhões prestaram vestibular nesse país. A redação, como são 5 milhões de redações, tem que várias pessoas têm que ler essas redações. Não dá para uma comissão como essa aqui de 6 senhoras lerem para dar o prêmio, dar a nota. Deve ter, sei lá, 500 mil pessoas lendo. Nem sei quem são essas pessoas, mas tem. Então tem uma regra, que é o seguinte, tem que ter 30 linhas, 30. Se tiver 29, a nota vai de 0 a 100. Se tiver 29, perde 3 pontos, não sei o quê. Se tiver... Bom, tem que ter 30. E tem que ser dividido em 3 partes. Abertura, desenvolvimento e conclusão. Então, os cursinhos já ensinam que redação, que crônica é assim. É um horror. Eu acabei de dar um exemplo aqui da caneta que caiu no chão. Eita, pena de morte. E o padre me chamou lá e me sentiu que eu tinha alguma coisa diferente dos outros, sabe? Ou dessa parte também, como você falou, como ele falou lá atrás. E isso é a redação. E os livros são livros que não estão na idade daquelas pessoas lerem.
Tem que dar Harry Potter para eles lerem. Entendeu? A literatura juvenil no Brasil, eu posso citar vários autores aqui, que eu inclusive conheço, é excelente. Mas Dom Machado de Assis, Dom Eça de Queiroz, Dom Zé de Alencar, que é um pentelho, entendeu? E aí a garotada, isso aqui é uma mesa, tá? Garotada passa no vestibular, põe aqui o livro de física, de química, de matemática, de biologia, de ciências naturais, de literatura e faz assim, ó, uau! E nunca mais vão ler um livro de química e física nem de literatura. Então o Brasil forma por ano 5.500.000 analfabetos. O cara sai depois médico, engenheiro, mas não lê, é analfabeto. É isso. Você é um cara ligado à tecnologia, foi os primeiros a publicar direto na internet, você acha da inteligência artificial como partícipe dessa necessidade de ampliar a leitura, de facilitar a leitura? Você acha que essa... Eu acho que a inteligência artificial não dá para opinar ainda. É muito cedo. O resto eu acho uma merda. Eu acho que o seu Mark Zuckerberg, que essa semana foi considerado o homem mais rico do mundo, que é dono dessa porra toda, devia ser fuzilado ou enforcado, como faziam na Inglaterra. Esse cara é culpado de tudo. De tudo. Essa revolta que a natureza está tendo contra nós, por água e fogo, é o Zuckerberg o culpado. Tem que matar esse cara. Tem uma senhora aqui, por favor. Mário, meu nome é Antonieta e eu vou começar contando que meu pai era amigo do seu pai. Ai, que bom. Fizeram tiro de guerra juntos. Eu trabalhava na Fundação Cultural quando você me procurou e me entregou uma pasta com as peças de teatro que tinham sido representadas por grupos de teatro de Uberaba. Eu gostaria que você lembrasse esse período dessas peças que foram encenadas. Aqui em Uberaba tinha muitos grupos de teatro muito bons. Tinha, o Maurílio era um grande incentivador. Conheci o Maurílio, era meu amigo, conversávamos muito e ele incentivava. Eu sei que você também. Era isso que eu queria te dizer. Essa memória do teatro aqui em Uberaba, pode ser? Eu não lembro disso, me desculpe. Mas eram peças minhas. Tinha o teu, né? O Teatro Experimental de Uberaba. Essas peças... Então eu já sei. Lembrou? Lembrei. Então, não, eram peças que eu contei que o Maurílio deixou a biblioteca dele para mim. Você se encontrou lá? Eu dei para a senhora. Sim. Assim. Foi isso. Mas quer dizer, você não participou do movimento do teatro? Não, nada. Nem o Maurílio nunca montou nada meu, nem eu pedi para ele. Ok. É porque essas eu adorava o trabalho dele aqui, muito sério. É muito interessante o que ele fazia. Obrigada. Imagina, aqui. Oi. Diante desses memes que estão acontecendo na televisão, pessoas como Renascer, Natal, Renascer, hoje, Vale. Você acha que é mais difícil hoje conseguir bons autores para termos histórias novas? Ou se comporta desse meio, se te falarem que eu fazer algum meio das suas novelas, né, se você discordaria com isso? Eu gostaria muito que fizesse. Mas eu queria eu fazer. Não. É isso que está no ar aí do Vale Tudo. Eu li só o primeiro capítulo, achei um horror. Os diálogos, eu lembro uma cena do primeiro capítulo que aquela que faz a mãe, a Thaís, fala com o Pitanga, que é o pai dela. Ela fala assim: o senhor deve pensar sempre na mamãe, né? Antes do Pitanga abrir a boca, eu falei assim: todo dia. Aí o Pitanga falou: todo dia. E ela é toda assim.
sabe? Eu não sei, isso aí não é do Gilberto Braga, sabe? E discute umas coisas que não é o que está sendo discutido hoje. Você viu uma série chamada Adolescência? Então, adolescência é exatamente o que está acontecendo hoje no mundo, sabe? E a Globo, as novelas da Globo estão preocupadas nas coisas que aconteceram lá atrás, sabe? Essa peça, essa novela é de 84, mas 88 que seja, 40 anos. Se fosse feita como uma novela de 88, seria melhor. E se for fazer isso, pusesse de 88 uma vez, com um elenco excepcional. É uma novela que eu assisti, não assisti a novela, mas passei a assistir como trabalho. Era maravilhosa essa novela. E discutia problemas daquela época. Não é que a novela tem que discutir problemas, eu sou contra esse negócio de discutir problemas, entendeu? Faz uma coisa, de repente você está discutindo um problema, é legal, mas você não pode pensar, vou discutir, por exemplo, como essa série Adolescência, eles estão discutindo um assunto, que é a internet e adolescente. É um assunto de hoje. Apesar de eu não gostar de discutir assunto, nunca, é muito bem feito, é muito bom, um elenco desconhecido, em inglês maravilhoso. Eu assisti os 4 em 2 dias, os 4 que eu recomendo. Netflix. Impactante. E tem uma coisa técnica nessa série, são 4 capítulos. Cada capítulo não tem corte de cena de um lugar para o outro, nem da cara de um personagem para o outro. É a câmera, isso chama em cinema, em televisão, chama plano sequência. Ele está aqui com você, assim, tal, você levanta, ele vai atrás, mostra o que tem que mostrar aqui, você vai, entra no carro, ele segue a câmera, sem nenhum corte. Isso significa que a história, o capítulo que você está vendo, tem um tempo real. Começa às 6h05 da manhã e termina às 8h10, não, 1 hora. Termina às 7h05, lá no tempo deles, né? É interessante ver como profissional, né? Mas está discutindo e está discutindo bem. Você é marido, você é minha prima. Essa minha prima aí foi o lançamento de uma novela minha. Ela chegou aqui e foi o dia mais feliz da vida dela. Não, e outra coisa, eu queria ter sido atriz. Aí ele estava na casa da minha avó velha e olhou para mim e falou assim: chora. Eu não consegui chorar, que raiva. Ele estava no ar com o ia estrear a Helena. Não lembro que era. E a novela que eu fui na festa foi Bang. Eu li antes da novela estrear na casa da Rita. Exatamente. Sou sua fã desde que nasci. Prima querida. Beijo. Pai e a mãe, Marcelo, companheiro meu da adolescência. Está na hora de acabar? Acabou! Agradecemos imensamente essa palestra, esse bate-papo com o nosso querido autor. É uma honra recebê-los. Venha mais vezes ao Uberaba. Muito obrigada.